Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma videoaula para terminar o nosso conteúdo de demografia. Então, espero que vocês estejam aí de forma bem confortáveis. Se eu não estou enganado, aula passada nós tínhamos comentado sobre a questão das teorias demográficas, né? Acabamos com esse assunto, falando sobre a teoria malthusiana, neomalthusiana e a teoria reformista. Eu provavelmente disse que essas são teorias, digamos assim, menos cobradas nos concursos. E hoje a gente vai trabalhar a corrente que mais cai, que é, enfim, acaba fazendo o maior sentido para nós, que é a questão das teorias demográficas, certo? Então vamos lá, é só seguir ali o livro, a continuidade dele. Estou trocando aqui na janelinha, cortando no cantinho. E a gente vai observar um gráfico que é muito cobrado nos concursos, que ele é extremamente frequente, que vocês não precisam de forma nenhuma memorizar, mas que vocês têm que conseguir fazer uma interpretação muito, muito, muito forte dele. Esse gráfico ele vai mostrar para nós em dois eixos, né? Esse primeiro eixo aqui é o passar do tempo, como vocês estão vendo o eixo X. O eixo Y ele vai chamar de taxa por habitantes, ou que poderia ser até mesmo a população absoluta, ou enfim, algum valor aí que é dado, mas aqui foi como taxa por habitantes. E a gente consegue ver geralmente ele dividido, pessoal, em quatro fases, tá? Alguns são em três, outros são em quatro, não tem problema, a interpretação é a mesma. Então, assim, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. O que sempre, aí sim, não muda e aparece nesses gráficos? Uma destacando a taxa de natalidade, então lembrando que taxa de natalidade é o número de pessoas que nasceram. Um que mostra a taxa de mortalidade, obviamente o número de óbitos, e aquilo que ele vai mostrar para nós que é uma relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que é o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, como ele se comporta nessas três fases ao longo do tempo, certo? Então tá, vamos começar com aquilo que a gente chama como sendo a primeira fase, né? Então, assim, essa primeira fase a gente consegue notar que existe uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. O que isso significa? Pessoal, isso era um tempo onde se tinha, geralmente nas áreas rurais, um grande número de nascimentos. Então, vou chutar uns valores aqui, como 8, 10, 12, 15 nascimentos, aonde geralmente esse grande número se dava entre vários outros motivos, porque se precisava de muita mão de obra para trabalhar onde? Na parte das terras da agricultura. Então era muito comum que se tivesse um número de nascimentos muito grande. A gente deve imaginar que nesse período onde a maior parte da população era rural, isso está estabelecido em boa parte dos países do mundo num passado bem distante. Se a gente fosse olhar, por exemplo, para a Europa, isso é pré-revolução industrial. O que acontece? Se a gente pensar que isso está em torno de 1700, 1750 ou até mesmo antes disso, a gente sabe que se tinha um avanço muito pouco em termos principalmente de acesso à medicina e das questões de medicação, vacinação. Ou seja, assim como nascia muita gente, também acabava morrendo muita gente. A gente tinha nessa época talvez uma expectativa de vida também baixa, em torno lá de talvez 50, 55 anos, o que fazia, pessoal, então assim, eu sempre gosto de colocar uns números imaginários, se a gente for fazer um cálculo de crescimento natural vegetativo, mais ou menos assim, nasciam 10 pessoas e acabavam morrendo 9 pessoas, ou seja, no final o saldo seria um. E se a gente for considerar uma cidade, ou enfim, que cresce pessoal, uma pessoa a cada 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, isso acaba sendo muito pouco. Ou seja, por isso que a gente consegue observar aqui, ó, uma, uma linha do crescimento vegetativo, pessoal, bem baixinha, certo? Então, assim, nessa primeira fase, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade elevada, o crescimento natural vegetativo, ele é bem pequenininho para nós, certo? Então, isso é essa primeira fase. A segunda fase, a gente vai observar que existe já aí um movimento em que a taxa de natalidade ela segue idêntica para nós. Então, ó, a natalidade segue a mesma. Porém, pessoal, a taxa de mortalidade o que cai. Nesse momento ou nessa fase, ele é conhecido
como um momento de explosão demográfica. O que a gente ouve às vezes falar de um baby boom. O que aconteceu no mundo todo? As pessoas ainda não tinham acesso, por exemplo, às questões de métodos contraceptivos, mas a medicina já tinha avançado em outras áreas, como na questão dos fármacos e vamos dizer assim, no aumento da expectativa de vida a partir disso. Então, assim, as pessoas nasciam, então seguia nascendo 10, no nosso exemplo anterior, só que em vez de morrer 9, morria 1. Ou seja, a população ela cresce nesse momento absurdamente. Se a gente for observar, ó, a nossa curva do crescimento vegetativo, ela sobe, pessoal, justamente nesse período. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês em um outro vídeo, mas, enfim, o dado é mais ou menos o seguinte. Até atingir o primeiro bilhão de pessoas, isso foi em torno de 1850, vamos colocar assim numa média. Para passar de 1 bilhão para 2 bilhões, isso leva quase que 100 anos, acho que é mais ou menos 1930, se eu não estou enganado. Pessoal, e para passar do caso 2 bilhões para 3 bilhões, esse tempo já vai diminuindo. Ele passa para 30 anos, que baixa para 20 anos, e, por exemplo, quando a gente passou dos 6 bilhões para os 7 bilhões, a gente não levou mais do que 12 anos para isso acontecer. Então, assim, esse período de explosão demográfica, esse baby boom, né, que a gente acaba vendo como um termo de referência, ele surge no mundo todo em épocas distintas. Essa revolução médico-sanitária que propiciou isso, ela acaba, vamos dizer assim, atingindo os países em períodos diferentes, né? A Europa, obviamente, assim como a América do Norte, muito antes, e os países, vamos dizer assim, que tiveram colonização posterior, no sentido de colônias de exploração, acaba vendo que isso chega bem depois, né? Chega bem depois, por exemplo, para nós aqui no Brasil. É nesse momento que a gente tem um grande acréscimo populacional, né? Na Europa, isso já está relacionado, por exemplo, à questão da Revolução Industrial, né? Onde aumenta principalmente a concentração do contingente populacional urbano, tá? Então aí já tinha um aumento da quantidade de alimentos, então assim, o mundo já caminhava para um crescimento significativo. Então aí, por exemplo, no título mostra para nós que essa segunda fase é conhecida como a fase da aceleração do crescimento. Vamos para a terceira fase, e aí na terceira fase, pessoal, a gente tem já o que ele chama de desaceleração do crescimento. O que a gente pode observar? A gente está vendo aqui que a taxa de mortalidade ela até segue baixa, com um pequeno aumento talvez, mas bem baixinho, insignificante. Mas aí o que cai nessa terceira fase para nós, pessoal, é a taxa de natalidade. Bom, se eu tenho uma taxa de mortalidade baixinha e uma queda na taxa de natalidade, pessoal, o que acontece? Eu também tenho uma queda do crescimento vegetativo. Naqueles nossos números fictícios, é como se agora nascessem 2 pessoas e morressem o quê? Uma pessoa. Ele está se encaminhando para esse processo. O que acontece? É nesse momento em que a população, obviamente, se torna evidentemente urbana, aonde, além lá da revolução médico-sanitária, a gente tem principalmente o acesso aos métodos contraceptivos e aquela não mais necessidade, talvez, de ter uma grande quantidade de filhos no meio rural, já que estavam no meio urbano, e as pessoas começam a se dar conta que o meio urbano é um meio extremamente caro de se viver, aonde ter uma grande quantidade de filhos acaba prejudicando na qualidade de vida da família. Então, assim, existe um processo de replanejamento do número de filhos, e a gente vem observando, né, a gente já viu isso em outras aulas, que o número de filhos em áreas urbanas, principalmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, ele vem caindo significativamente. E é isso que a gente consegue enxergar, pessoal, nesse momento aqui. Então, assim, famílias muito mais urbanizadas, com acesso quase que universal a métodos contraceptivos, a questão da saúde, do avanço da medicina. Então, tudo isso faz com que a expectativa de vida cresça também. Mas, assim como cresce a expectativa de vida, cresce também, aliás, desculpa, decresce a taxa de natalidade, e isso faz com que o crescimento vegetativo fique pequenininho. Pessoal, por favor, assim, muita atenção nesse momento, porque nessa fase 3 é que ocorre um processo chamado bônus demográfico. O que significa isso?
é um momento aonde vocês vão perceber depois quando vocês acabarem vendo a aula de pirâmide etária, aonde a população mundial, ou no caso a população de um país, ela está concentrada na sua maior parte na população adulta, porque eu tenho uma queda no número de jovens e eu não tenho ainda uma grande quantidade, uma quantidade significativa de idosos. O que isso vai significar para a economia? Que eu tenho muita gente que, vamos colocar assim, está entre 18 e 60, 65 anos, que são pessoas do mercado de trabalho, da população economicamente ativa e que estão dispostas a trabalhar desde que tenham o quê? Emprego. Se tiver emprego, tem muita gente para trabalhar. E se tem muita gente para trabalhar, alimenta-se o Estado através da arrecadação de impostos, que vai fazer esse reinvestimento na própria população, que, enfim, que vai gerar empregos e que vão gerar, digamos assim, que a roda da economia vai girar a partir disso. Geralmente são momentos onde a gente consegue observar um crescimento econômico a partir dessa oferta de mão de obra dentro dessa faixa etária aí. A gente chama ele de bônus demográfico, né? Ou a janela demográfica abriu nesse momento para o processo de uma grande concentração de pessoas nessa fase que a gente pode chamar de fase adulta. E a quarta fase, que acaba sendo a última fase para nós, é uma fase chamada, pessoal, de estabilização demográfica. O que significa de fato? Bom, a gente chegou a um momento em que a taxa de natalidade ela se estabiliza, a taxa de mortalidade já está estabilizada e a tendência é que não haja uma alteração desse modelo, porque as pessoas vão seguir tendo uma pequena quantidade de filhos e a gente tem um limitador, porque as pessoas não vão viver 150, 200 anos, a gente tem um limitador em termos de uma idade média, e o que vai fazer com que se mantenha esse processo de estabilidade. A pergunta é, quem que atinge esse período? Bom, quem atinge, pessoal, essa fase de estabilidade, geralmente são os países extremamente desenvolvidos, aonde já tem todos os serviços que eu comentei antes, de forma oferecida num ponto em que geralmente boa parte da população já não é mais de obviamente jovens, que tem uma boa parte nos adultos, mas que tem principalmente uma grande quantidade de idosos. E isso acaba sendo um problema em que sentido? Porque acaba faltando, vocês têm que se dar conta, né, de que quem sustentam os jovens, mesmo que em pouca quantidade, e quem sustenta os idosos em grandes quantidades, é justamente o que são os adultos, através do pagamento de impostos que são feitos a partir do trabalho. Se eu tenho uma diminuição da quantidade desses adultos, se eu tenho um aumento na quantidade de idosos, pessoal, é isso que vai acontecer. Eu vou ter um problema na, digamos assim, pirâmide etária, na constituição da população econômica, né, a população ativa do meu país. O que acontece? Os índices de natalidade não são elevados para fazer essa reposição, né? A gente chegou a ver na aula passada que o índice, acho que foi retrasado, aliás, melhor dizendo, que o índice de 2,5 é preconizado pela ONU numa tentativa de ter 2,1 filhos por mulher na tentativa de manter essa estabilidade. E a gente sabe que esses países já estão aí talvez com 1,2, 1,1. Então, assim, a taxa de reposição ela é inferior à quantidade de pessoas que estão, por vezes, até falecendo. O que faz? Ou esses países colocam a mão no bolso e incentivam financeiramente para que os casais voltem, digamos assim, a reproduzir, ou o que muitos estados fazem, muitos países, é abrir as fronteiras para que o processo de migração, e geralmente acaba sendo uma migração controlada, porque são países desenvolvidos, o Canadá faz isso, né? A Nova Zelândia faz, a Austrália faz, que é uma tentativa de atrair uma mão de obra que falta. Geralmente essa mão de obra está relacionado a serviços que tenham uma baixa qualificação, mas necessariamente não tem uma baixa remuneração. A gente vai ver o caso lá de babysitter, construção civil, galera que trabalha com entrega, jardinagem. Então, assim, tudo isso geralmente acaba sendo possibilidade ou postos de trabalho que são vistos nessa quarta fase, nessa fase de estabilização. Algumas perguntas que vêm. Em que fases os países estão? Em que fase o mundo está? Pessoal, o mundo é difícil dizer, porque o mundo está em fases extremamente diferentes. A gente poderia dizer que existem países hoje, em pleno 2020, que talvez estejam próximos da primeira fase, onde a gente tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, infelizmente.
Esses países, por vezes, pessoal, são países que estão subdesenvolvidos e acometidos por alguma pandemia ou com alguma crise sanitária ou com alguma guerra que faz com que esses índices estejam extremamente altos. A gente tem alguns países que estão nessa fase 2, que o índice de natalidade ele segue extremamente elevado, mas a mortalidade ela é o quê? Ela é baixa, principalmente por fatores culturais. Países onde tem a religião islâmica que ainda prevê, vamos dizer assim, a constituição de famílias com um grande número de filhos. Então, apesar de se ter um desenvolvimento, apesar de se ter um acesso às questões de saúde, acabam por questões culturais tendo uma maior quantidade de filhos. Esse pode ser um exemplo de um país na fase 2. Um país na fase 3, a gente poderia dizer que é o Brasil. O Brasil está justamente nesse momento concluindo essa fase 3, entrando nesse processo de estabilidade, né? Mas ainda não entrou, aonde, vamos dizer assim, perdeu ou está perdendo essa possibilidade que eu falei do bônus demográfico, né? Depois vocês vão ver nas pirâmides etárias, né? A pirâmide brasileira ela é bem concentrada hoje nessa faixa aí da população adulta, né? E essa diminuição da base que depois vai representar a diminuição da taxa de fecundidade, que são, enfim, o número de jovens que acabam nascendo. E a gente tem essa última fase, que é a fase 4, que é esse processo de estabilização máxima, né? Como eu tinha dito antes, países extremamente desenvolvidos, como é o caso aí de Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Japão, né? Tem essa dificuldade no sentido de a taxa de natalidade ser bem pequenininha, enfim, na necessidade da qualidade de vida, né? Querer ser mais alta, a taxa de mortalidade bem baixinha, né? Justamente por esse acesso universal às questões salutares e aí o crescimento vegetativo ficar bem pequenininho. Tá, galera? Super importante. Então, assim, façam uma revisão e vocês já podem fazer uma grande quantidade de exercícios a partir dessa nossa aula. Então, façam os exercícios e aí retomem com as dúvidas que vocês tiverem. Cuidem que, junto dos exercícios de demografia, para quem ainda não viu as aulas, tem o conteúdo ainda de migrações e de pirâmides etárias. Então, se tiver isso, separa um pouquinho, segue nos outros. Qualquer dúvida, manda para nós que a gente ajuda vocês. Tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau, valeu, galera.